E aí, aprovado? Como que eu faço para encontrar o peso do bloco A, hein? Essa é uma questão muito clássica. Você com certeza já deve ter topado com ela em alguma lista de exercício, mas existem dois erros que os alunos cometem muito aqui nessa hora. O primeiro não é bem um erro, acho que seria mais uma falha de execução, que é o quê? Poluir muito o desenho, né? O que eu sugiro para vocês é façam um rascunho, que é o que eu fiz aqui, ó, tá? E não levem para esse rascunho esses blocos. Fica muito cheio o desenho, fica muito carregado. Isso aí vai atrapalhar na hora de resolver. O segundo erro a gente vai desenvolver aqui agora. Mas vamos lá. Primeira coisa, as informações. O problema me fala que eu tenho uma barra homogênea, os blocos A e C são homogêneos, né? O peso da barra é 10 newtons, o peso do bloco C é 20 newtons. Eu quero saber aí o peso do bloco A, para tanto são dadas algumas medidas, né? E veja que a palavra-chave da vez é que tudo isso aí, ó, tudo isso aí está em equilíbrio. Beleza, beleza. Você sabe que eu tenho uma prancha nesse exemplo, então eu estou diante de um problema da estática dos corpos rígidos ou corpos extensos. Beleza, professor? Até aqui nenhuma novidade. Então vamos lá, primeiro passo. Vamos colocar as forças. Veja que este apoio aqui, ó, tá? Vou colocar nessa cor estranha. Este apoio exerce uma força sobre a barra, né? Eu vou chamar isso aqui de força F'S, tá? A força aí do suporte S, beleza? Eu tenho o peso do A, que é o que eu quero encontrar, e eu tenho aqui o peso, né? Olha só, do bloquinho C. Beleza, tá? Então, a primeira parte é isso. Observe que não existe nenhuma força em X, tá? Então, o meu equilíbrio se dá somente na minha vertical. É interessante notar que eu estou trabalhando com as forças que estão atuando na barra. Então, posso dizer que na barra eu tenho o peso de A, o peso de C, a força de S e o próprio peso da barra, que eu ainda vou colocar, tá? Isso é um problema muito comum, porque a galera coloca, nesses casos aqui, por exemplo, tanto o peso do bloco C quanto a normal do bloco C. Então, você vai ter duas informações idênticas, né? Isso aí é o quê? Um excesso, tá bom? Então, vamos tentar ficar nesse formato que sempre vai dar certo. Beleza. Agora, vem aqui o grande erro. Esse caso, que não é tão comum assim, o nosso amigo forneceu as dimensões dos bloquinhos. Quer dizer que os bloquinhos, e não só a barra, também são corpos extensos. Quer dizer, também são corpos que possuem medidas não desprezíveis, possuem dimensões apreciáveis. Então, nesse caso, a gente tem que voltar na teoria e você vai ver o seguinte: onde eu tenho blocos extensos ou corpos extensos e que são homogêneos, o peso coincide, o ponto de aplicação da força-peso coincide com o centro geométrico desse objeto. Então, professor, quer dizer que o peso do bloquinho C estaria na metade aqui do bloquinho C? Perfeito, né? Então, veja, já que esse bloquinho tem uma medida igual a 20 centímetros, o peso, essa parte aqui, ó, está aplicado somente em 10 centímetros. Da mesma forma aqui, ó, este bloquinho possui uma largura igual a 10 centímetros, mas a força-peso de A está aplicado tão somente em 5 centímetros. Isso é muito importante. Agora, vamos fazer as considerações geométricas. Vamos colocar as distâncias aqui. Primeira coisa, sabendo que daqui até aqui, ó, do finalzinho da barra até o centro do apoio, o camarada me informa que eu tenho 30 centímetros, é muito óbvio que o restante da brincadeira assuma o valor de 70 centímetros. Beleza? Perfeito? Veja também o seguinte, que essa distância do vetor peso de A até o centro, até o apoio aqui, ó, seria o quê? 25 centímetros. Professor, como assim? Veja, isso tudo aqui vale 30 centímetros, mas o vetor peso de A está aplicado a uma distância de 5 centímetros. 5 para cá, 5 nessa pequena região aqui. Ficou fora de escala. 30 menos esse 5 vai me dar 25. Então, veja que coisa mais interessante. Eu tenho a distância do vetor peso A até o meu apoio, correto? Cuidado com isso, cuidado. Da mesma forma, o bloquinho C.
Veja que esta região toda aqui assume o valor de 70 centímetros, mas a distância do peso, do vetor peso C até o apoio é tão somente de 60. Por quê? Porque esta região aqui, ó, é 10 centímetros. Afinal de contas, é metade de 20. 70 menos 10, essa distância aqui fica sendo de 60 centímetros. Tomem bastante cuidado nesse tipo de problema, ó, 60 centímetros. Beleza. Professor, e agora? E o peso da barra? Onde que é, cara? Olha só. Se isso aqui vale 70 centímetros e a barra é homogênea, então você vai pensar o seguinte, que o peso da barra está aplicado na metade do comprimento da barra, 50 centímetros. Ou seja, ele vai estar mais 20 centímetros, né, à direita do apoio, ó. E aqui eu tenho o peso da barra. Show de bola. Agora, veja o seguinte, veja que interessante. Se eu for aplicar um mero equilíbrio na vertical, eu vou ter um problema muito grande, porque olha só, eu tenho que a força S vai ser igual ao peso do bloquinho A, mais o peso do bloquinho C, mais o peso da minha barra. Veja que esta grandeza eu não conheço. Esta grandeza eu não conheço. Essa grandeza eu conheço e essa grandeza eu conheço. Ora, eu tenho uma equação e tão somente duas variáveis. Os matemáticos falam que para eu poder resolver essa impossibilidade, eu preciso de mais uma equação. Heriberto, quem que me dá essa equação? Os momentos, os torques, tá? E aqui vale uma ressalva muito importante. A priori, você pode escolher qualquer ponto de um corpo homogêneo para ser o polo, quer dizer, o ponto onde haverá a rotação. Mas por motivos um tanto quanto óbvios, é muito fácil você eleger esse pontinho como sendo o polo. Claro, claro, veja, a minha barra vai girar, ou a tendência é que ela gire em torno do pontinho O. Mas se você quisesse, eu poderia colocar o pontinho O aqui, posso pôr onde eu quiser, mas isso dificultaria a minha vida. Não seria um erro físico, mas complicaria em termos matemáticos, não é verdade? Agora o que eu faço? Vou aplicar a bendita equação dos torques, onde você faz assim, ó, o somatório dos momentos tomados em relação ao polo O que você elegeu. Em algum sentido, eu coloco no sentido anti-horário como sendo positivo, tem que ser igual a zero, tá? Tudo isso aqui é arbitrário. Você poderia aí colocar no sentido horário como sendo positivo, tá? Você pode fazer isso. Até, inclusive, seria legal que você fizesse para ficar quente nessa matéria, né? E aí você vem cá, olha só. Veja o seguinte, o peso de A, né? Lembre-se que a equação do momento é a força vezes o braço de alavanca, quer dizer, a distância da aplicação da força até o polo de rotação. Veja o seguinte, eu teria o peso de A vezes a distância entre o ponto de aplicação até o meu eixo de rotação, no caso, 25 centímetros. Né? Veja que o peso do A iria fazer uma rotação nesse sentido, que é o sentido positivo. Agora, o peso de B faria com que a minha barra girasse nesse sentido para cá, ou seja, negativo, por conta deste referencial que eu escolhi. Então, veja, o peso de B, que é dado como sendo 10, vezes a distância. Ó, a distância, ó, 20 centímetros. Menos, de novo aqui, ó, o peso de C, a tendência é no sentido horário, portanto, negativo, de acordo com o meu referencial, sendo 20, que é o peso de C, vezes a distância, que no caso fica sendo 60. E para que haja equilíbrio de corpos extensos, o somatório destes momentos tem que ser nulo. Olha que bacana. Aqui é resolver a conta, né? Bom, você vai fazer a continha aí, tá? E você vai descobrir que o peso de A, ao dividir 1.400 por 25, vai ser exatamente 56 newtons. Olha só, 56 newtons. Muito legal. Heriberto, por que você não colocou aqui, ó, 0,25, né? Aqui, ó, 0,20. Quer dizer, por que você não converteu as unidades? Por um simples motivo, veja que a unidade aqui, ó, seria centímetros. A unidade aqui, ó, seria centímetros. E a unidade aqui seria centímetros.
Quando eu passar esta galera e esta galera para o outro lado, eu vou ter centímetros no primeiro membro e centímetros no segundo membro. Então, eu posso cancelar as unidades. Eu posso só cortar aqui. Você ganha tempo, né? Não precisa converter durante uma prova. Se eu tiver essa situação, este modelo, eu posso carregar na equação sem a conversão e simplesmente o que eu faria seria cancelar as grandezas, as unidades. Pronto, ganhar tempo é tudo o que você precisa, não é verdade? Eliberto, agora que eu conheço o peso de A, mesmo não sendo pedida a questão, eu consigo encontrar a minha força S. Consegue? Veja que a força S seria quem? Observe, seria o peso de A, que é 56, mais o peso do bloquinho C, que é 20, mais o peso do bloquinho B, que seria, do bloquinho não, perdão, da barra B, que é 10. Então, fazendo essa bagunça, você vai encontrar 86 newtons. Que coisa mais linda, né? Então, no vídeo de hoje, você viu que se os blocos, se os corpinhos tiverem dimensões apreciáveis, eu vou ter que encontrar onde o vetor peso se situa, correto? E calcular a distância entre esse vetor e o polo ou ponto de aplicação, tá? Muita atenção com isso aí. Espero aí que eu tenha ajudado com essa dica rápida e bons estudos. Valeu!